Olá, muito boa tarde. Estamos a começar um novo ano. Ontem foi Dia Mundial da Paz, uma iniciativa instituída há 50 anos pelo Papa Paulo VI. Este ano o Papa Francisco propôs a não violência como estilo de política. Uma mensagem que é ponto de partida para uma conversa com Pedro Vaz Pato, que está connosco e que é o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco, um bom ano. Obrigado, Estamos a igualmente. começar este 2017. Começámos o ano, como referia, lembrando o Dia Mundial da Paz, e o Papa Francisco este ano sugere-nos a não violência associada a um estilo de fazer política. Não sei que avaliação fez, o que é que reteve mais desta mensagem. Podemos perceber que a política tem caminhos para fazer que não têm sido trilhados até ao momento? Bom, nós podemos pensar o que é que significa esta não violência. A não violência não é só um aspecto negativo, nem se confunde, diz o Papa nesta mensagem, com a rendição, a negligência, a passividade. O Papa fala em não violência ativa e criativa. Portanto, a não violência exige empenho, exige coragem, e o Papa dá exemplos históricos de eficácia de uma ação não violenta. Portanto, eficácia também na luta contra a injustiça. Dá o exemplo de Gandhi, conhecido na libertação da Índia, o exemplo de Martin Luther King contra a discriminação racial nos Estados Unidos, o exemplo da queda do comunismo, onde teve um papel determinante o Papa João Paulo II, várias comunidades cristãs, mas não só. Portanto, precisamente num contexto em que se poderia pensar, diz-se o Papa João Paulo II na encíclica Centésima, onde se poderia pensar que não haveria outra solução senão a guerra. Portanto, aquilo que resultou, aquele contexto, aquela divisão da Europa que resultou a Segunda Guerra Mundial, parecia que não se poderia resolver senão através de outra guerra, e foi isso que justificou, durante a Guerra Fria, a corrida aos armamentos. E, precisamente neste contexto que parecia tão difícil, houve este resultado de uma ação constante, empenhada, corajosa, no sentido da não violência. A não violência é o responder ao mal com o bem. Enveredar por este caminho de negociações baseadas na razão, no direito, e pode-se pensar, mas isso é um pouco irrealista, um pouco conhecemos aquilo que é a realidade, as dificuldades que essa via pode enverdar, mas se calhar é mais irrealista pensar que através da violência se resolvem os problemas. Nós temos isso bem demonstrado, enfim, na atualidade, vemos o que é que resultou da guerra da Síria. Não resultou, enfim, não resultou, ainda há pouco o António Guterres, no seu discurso de tomada de posse, disse a guerra hoje não tem vencedores, não é? Não podemos dizer que há vencedores, não se obteve nada de duradouro, de benéfico através desta guerra. Portanto, responder à violência com a violência, encaminha-nos para uma espiral que não tem fim. E, portanto, é inverter essa lógica, responder ao mal com o bem, portanto, que é essa a proposta que serve para as situações de guerra, mas serve para os conflitos em geral. A unidade é superior ao conflito, é um princípio que muitas vezes o Papa Francisco tem salientado. Portanto, não ignorar o conflito, não ignorar as divergências, mas saber compô-las, e também esta unidade deve-se também construir a partir da riqueza que pode representar a diversidade de pontos de vista. É esta a mensagem. Enfim, este é um aspecto da mensagem, talvez o aspecto central, mas depois há outros, como por exemplo a questão da associação entre a religião e a violência, que o Papa recusa de uma forma muito clara, muito evidente. Não há, nenhuma religião é terrorista, tem nenhuma guerra é santa, só a paz é santa. Tem estas mensagens que também são oportunas neste contexto em que muitas vezes se invoca o nome de Deus para justificar a violência, e isso, diz o Papa, é uma profanação do nome de Deus, e, portanto, esta mensagem não é património exclusivo da Igreja Católica. O
Papa também diz, o amor ao inimigo é a magna carta da mensagem cristã, da Revolução Cristã, e, portanto, é nesta lógica que o Papa se insere. Mas não é um património exclusivo, esta mensagem de não-violência, um património exclusivo da Igreja Católica, e, portanto, o diálogo interreligioso é algo que pode contribuir para a construção da paz. As religiões não são um problema, fazem parte da solução, não fazem parte do problema neste contexto. O que é que podemos esperar da taxa de sucesso de uma mensagem como esta? Será ela escutada pelos políticos, aqueles realmente que fazem a política? Será que um Papa consegue mudar consciências? Será que a opinião pública se deixa tocar por estas palavras e depois é a opinião pública que leva as lideranças a agir de determinada forma? Como é que isto pode mudar? Bom, isso desde logo eu queria salientar que é esse o objetivo da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que eu aqui represento. Quer dizer, a nossa ação é sobretudo nesse plano da formação da opinião, não temos propriamente uma ação muito concreta, assim como tem outras instituições da Igreja, mas o nosso papel é sobretudo este, de formação da opinião, de esclarecimento das mentalidades. Isto fazemos em relação à Igreja, antes de mais, não é? Em relação aos católicos, mas também à sociedade civil em geral e em relação aos políticos. Mas a questão é, será que isto tem alguma eficácia? Se calhar tem mais do que aquilo que nós possamos pensar. Porque, bom, há pouco eu referi o papel que teve o Papa João Paulo II na queda do comunismo, não é? Já em tempos se dizia quantas divisões tem o Vaticano. O Vaticano não tem uma força militar, uma força económica, com que isso representa também plano político, mas tem precisamente esta autoridade moral que hoje o Papa Francisco, enfim, esta autoridade é reconhecida por pessoas de todos os quadrantes, não é? Portanto, não só no âmbito da Igreja. E também vimos como, há bocadinho falei da guerra da Síria e logo no início do pontificado do Papa Francisco, o seu apelo a que teve uma eficácia decisiva para evitar que a guerra tivesse que houvesse um envolvimento mais direto das potências ocidentais na guerra, o que, enfim, acho que hoje podemos reconhecer que seria ainda mais grave do que aquilo que tem sido. Portanto, as consequências que traria esse desenvolvimento seriam ainda mais graves do que as que tem havido em relação à guerra da Síria. Portanto, eu tenho esperança de que realmente esta mensagem seja ouvida, não só por, enfim, é uma questão, como eu há pouco dizia, também de realismo, porque nós vemos atualmente, portanto, também o rescaldo desta guerra na Síria, como em relação ao Iraque, se pode dizer o mesmo. De tudo isto, o que resulta é que o diálogo é ainda mais necessário, porque as feridas se aprofundaram, são hoje mais vivas, as divisões mais acentuadas, há todo este problema do respeito pelas minorias, há a situação dos refugiados como consequência da guerra. Portanto, tudo isto torna particularmente oportuna esta mensagem de diálogo, de perdão também. Não podemos afastar esta possibilidade, porque da guerra resultam também muitos rancores, ódios, e, portanto, há que superar isto através do perdão. Isto tem um alcance político, não é apenas um alcance pessoal. Claro. Nas nossas relações pessoais tem um alcance também político e nesta dimensão internacional. De alguma forma, com esta mensagem da paz, está determinado o plano de ação da Comissão de Justiça e Paz também ao longo do ano. O que é que está previsto também e o que é que já tem pensado ao longo deste ano que está a começar em termos de abordagem da questão da paz e deste trabalho junto da população? Pois, às vezes as nossas ações não são assim tão planeadas como isso, no sentido em que a oportunidade de determinada tomada de posição, determinado comunicado, surge através de acontecimentos que são um pouco imprevisíveis.
Mas aqui, de uma maneira particular, temos acentuado um aspecto da sociedade portuguesa, que é a questão da pobreza. Portanto, também a paz é fruto da justiça. Claro. E, portanto, este aspecto em Portugal, algo que também é um alicerce para a construção da paz. E depois, no plano europeu, também nós estamos associados a outras comissões de Justiça e Paz europeias e há habitualmente uma ação concertada que, neste momento, diz respeito à unidade da Europa, relançar, reanimar aquilo que esteve na base da unidade europeia, que também tem a ver com a paz, não é? Portanto, é uma urgência neste momento. É uma urgência neste momento. É uma urgência, sim, podemos dizer. Reavivar aquilo que levou à construção da Europa. Podemos dizer que sim, não é? Portanto, isso tem a ver com as raízes cristãs da cultura europeia, tem a ver também com o facto de a União Europeia ter surgido precisamente para evitar que aquilo que tinha acontecido, a Segunda Guerra Mundial, não se repetisse. E, desde então, nunca na Europa houve um período tão longo de paz e precisamente por causa desta opção que se fez no sentido da União, e isto é algo que nós muitas vezes esquecemos. Às vezes só quando perdemos determinado bem é que lhe damos valor. Se calhar, portanto, o facto de não termos na Europa cenários de guerra como há no Médio Oriente e como houve no passado, é algo que devemos também à União Europeia e, portanto, é algo que nós não podemos esquecer. O Papa apela a estilos políticos, a formas políticas de trabalhar a paz, baseadas na não-violência. Estávamos a falar da Europa e da evolução que vamos assistindo. Na Europa, temos os Estados Unidos também recentemente, temos fenómenos que vão acontecendo em cada ato eleitoral que se vai realizando, há sempre uma expectativa de mudanças radicais. Este desafio da não-violência, desta mensagem do Papa, se é para os políticos, aqueles que têm em mão a decisão de tomar algumas medidas, é também para quem tem a possibilidade de votar, não é? Sim. Porque aí quem tem o poder do voto, não é? Quem é chamado às urnas para decidir o sentido de um voto, também tem muito a aprender com esta mensagem para a paz, um ato de não-violência, percebendo nós que hoje há tantos candidatos que se perfilam como potenciais governantes, muito marcados por algum populismo, que facilmente poderá recorrer a situações de violência, não é? Pois, a mensagem não é só para os políticos, é para os cidadãos e não só nessa dimensão da participação de cada cidadão através da eleição, também essa, certamente, mas é um aspecto que eu, se calhar, esqueci-me de referir, mas que não posso deixar de referir agora, que é a ideia de que a paz brota do coração humano e, portanto, aqui a educação das novas gerações, a família, porque é na família que se constrói a paz, se constrói o diálogo, o perdão, exercita-se na família a superação dos conflitos, é aí, e, portanto, a partir da família pode-se propagar a toda a sociedade esta mensagem, esta ideia de não-violência. Mas a questão, indo diretamente à questão do voto e destes resultados eleitorais que, temos de reconhecer, em Portugal ainda não vemos assim um fenómeno como esse que está a referir, que às vezes se indica como populismo e que numa projetos políticos que parecem querer colocar em causa a tal construção europeia ou a concepção da Europa que temos. Uma ação, portanto, há pouco referi a ação concertada das Comissões de Justiça e Paz Europeias deste ano, num dos anos anteriores, há 2 anos, era precisamente estes fenómenos que estavam a começar a surgir e que, entretanto, até ganharam outra dimensão no Norte da Europa, em países onde isso não era corrente, ainda não chegou, penso que ainda não chegou a Portugal, mas é aquilo que se designava nesta ação nacionalismo de exclusão. Portanto, um exaltar do nacionalismo, mas não pela positiva, por valores positivos, mas por esta ideia de exclusão, de hostilidade ao estrangeiro, ao imigrante,
e isso não nos parece construtivo. De facto, vem numa linha contrária a desta mensagem, àquela ideia que o Papa várias vezes referiu, construir pontes e não construir muros. E, portanto, estes fenómenos também têm uma mensagem que é, acima de tudo, muito simplista, porque dá a ideia que, fechando as fronteiras, se resolvem os problemas, quando os problemas têm uma complexidade muito maior do que essa. Também as questões económicas não se resolvem com medidas proteccionistas, podem até agravar essas situações, podem ser agravadas, não se resolvem através do isolamento, quer dizer, cada vez mais as economias e as sociedades estão interdependentes e, portanto, pensar que os benefícios de uns se obtêm à custa dos malefícios de outros é algo que é errado e que a história tem demonstrado que é errado e, portanto, é preciso estar atentos a estas, digamos, propostas fáceis, ilusórias, e, sobretudo, que nada se constrói através de uma mensagem de ódio, de hostilidade. Portanto, isso de facto é algo que também nos preocupa como Comissão Nacional de Justiça e Paz. É preciso sensibilizar as novas gerações. Elas parecem muito desligadas deste desafio cívico, que é a participação nos atos eleitorais, o interesse, o acompanhamento pela política. De facto, isso é uma situação que se verifica em Portugal e que se verifica noutros países da Europa, que este abstencionismo que é crescente de eleição para eleição, isso se nota sobretudo nas gerações mais jovens. Não significa, também já tenho ouvido, enfim, não sou propriamente um especialista, um analista social, mas também é verdade que estas novas gerações também têm outras formas de participação, através das redes sociais, que se mobilizam em relação a causas mais específicas, embora não o façam em relação às eleições. Mas, bom, é preciso escutar estas jovens, também saber que elas beneficiam de algo que se calhar não valorizam, como eu há pouco referia, não é? Portanto, é uma geração que não conheceu as adversidades que conheceu, nem digo a minha, mas se calhar a geração anterior à minha, não é? Que em Portugal, enfim, passou por dificuldades com que hoje as jovens gerações não passam, temos de reconhecer isso, mas também temos de reconhecer este fenómeno que o Papa também já várias vezes referiu, que é o desemprego juvenil. Portanto, também é natural que parece que nesta sociedade não há espaço para os jovens, não é, que eles estão a mais. Há quem contar que ser criativos e ver também de que forma é que se devem organizar as sociedades, as economias, de modo a que haja este espaço, não é, para, no fundo, pôr a render aquilo que são méritos indiscutíveis desta nova geração. A Comissão Nacional de Justiça e Paz podemos dizer, é um observatório e está muito atenta sempre à realidade portuguesa, concreto, percebendo os sinais e, como dizia há pouco, aí, quando a ocasião justifica emitirem as vossas notas. Como é que têm olhado a esta sociedade portuguesa, que uns dizem estar a sair da crise e a caminhar maravilhosamente em direção ao crescimento, outros são mais pessimistas. Enfim, há muita pobreza, os números também o evidenciam. Que leitura vai fazendo a Comissão de Justiça e Paz da nossa situação? Bom, a leitura, naturalmente, na Comissão de Justiça e Paz estão representadas diversas sensibilidades e, portanto, se me pedir assim, um juízo sobre o atual governo, quer dizer, eu não poderei fazer, poderia dar a minha opinião pessoal, mas como estou a representar a Comissão de Justiça e Paz, não me parece que seja o indicado, mas o nosso esforço, o nosso papel é, sobretudo, chamar a atenção para aqueles que não fazem mais barulho, não é? que não têm tanta força, no sentido de influenciar a comunicação social, porque todos os governos se deixam influenciar
por aqueles que têm mais força. Uns de uma forma, outros de outra. A força pode ser, enfim, pode manifestar-se de uma forma ou de outra, mas verdadeiramente os pobres não têm peso eleitoral, não decidem as eleições, não é? Enfim, são mais a classe média, enfim, e portanto acho que o nosso papel é sobretudo chamar a atenção para isso, não é? Para aquelas situações, aquelas pessoas que continuam a sofrer, que não, para as quais não podemos dizer que a crise passou, porque também já vinha de antes, e portanto não podemos pensar ainda muito trabalho a fazer. Há ainda muito trabalho a fazer, e nisso também parece-nos que é uma tarefa de todos, quer dizer, não é uma tarefa de uma facção política contra outra. Acho que podemos aqui, neste objetivo de combate à pobreza, à injustiça, à desigualdade, nós podemos encontrar um consenso alargado. Também o Presidente da República tem acentuado esse aspecto. Podemos encontrar um consenso alargado. Depois, evidentemente, os meios para lá chegar serão divergentes, mas se calhar nem serão tão divergentes, em relação a determinadas questões, nem serão tão divergentes como isso, e portanto, quer vários partidos políticos, forças sociais, podemos estar todos congregados neste objetivo. Muito bem, Pedro Vaz Pato, muito obrigado por ter estado connosco neste início do novo ano a analisar esta mensagem da paz e a perspectivar também o trabalho da Comissão Justiça e Paz nos próximos meses. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui connosco. A proposta de paz da mensagem do Papa e o trabalho da Comissão Nacional Justiça e Paz. A concluir, recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Basta para isso sintonizar a Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e um bom ano de 2017.